isso depois foi apontado pelo próprio advogado dele, que ele primeiro entra pela defensoria, e depois o processo não tem segmento, e ele contrata um advogado. O advogado informa isso no terreno 8, que não tem nada a ver comigo. Tá? Então, assim, isso era a minha próxima pergunta. Em tese de defesa, se eles alegarem uso capião, pelo que eu vi, tem um uso capião de 2 anos de até 250 metros quadrados, mas que, no meu entendimento, não se aplica nesse caso porque não é uma área de piscina. Ou eu tô maluco? Não, tá certo, parabéns, é isso mesmo. Na verdade, nós temos uso capião de 2 anos, mas é o uso capião de família, né? Ou de bem de família, ou chamado familiar, vários nomes diferentes. Esse uso capião é um uso capião que nós usamos quando existe o abandono. Então, o marido ou a esposa abandona, aquele que ficou no imóvel, ele é sócio, meieiro, meieira, ele faz uso capião para ter a totalidade, ele já tem metade, né? Ele ou ela já tem metade do imóvel. Então, esse é só familiar, né? Então não se aplica esse caso. No mínimo teria que ter 5 anos de posse para pensar em um uso capião constitucional especial, urbano ou rural, né? Então não. Agora que o doutor tem que ficar atento, tem, porque se descobrir um uso capião judicial, o doutor pode fazer o quê? Pode se habilitar, não só pode como deve, né? Também é um trabalho por fora, também é honorários, porque é outro juiz, outro processo, e aí o doutor se habilita como terceiro interessado. Se o cliente foi citado, aí já é contestação. Você vê como esses casos, o doutor atua em muita coisa, você viu? Oi? Você viu como casos assim, o doutor, quer queira ou não queira, não é venda casada, mas infelizmente ou felizmente o doutor tem que usar outras ações, né? E o cliente entendendo isso é muito bom. Não, e é aquilo, doutor, assim, a gente quer que o cliente tenha, no final, o que ele almeja no início. E se isso compreende outros trabalhos, é uma decisão dele. Se amanhã não conseguir, assim, eu tenho plena ciência que dedicação. Eu estou há 15 dias, todo dia no escritório, todo dia eu leio julgado, ação reivindicatória, vejo as aulas do senhor no YouTube, leio súmula, leio tudo, porque assim, eu sou um advogado que eu levo para casa, sabe? Assim, eu quero resolver, até porque eu atuo numa cidade pequena, que eu não posso ter muitas pessoas falando mal de mim. Eu sei que eventualmente um ou outro a gente não controla a sentença. Verdade. Mas assim, um caso desse, que eu olho a prova documental e falo, porra, o cara tem um contrato, o cara foi à delegacia, a posse não é mansa e pacífica, ele tem o IPTU, ele tem a testemunha, ele está pagando. Pô, na minha cabeça, assim, seria loucura ele não recuperar a posse dessa propriedade. E esse tipo de ação que o doutor assumiu, eu falo que ela é 880. Por quê? Porque é um caso complexo, envolve outras ações, e na cabeça do cliente, por mais que ele tenha conhecimento jurídico, por mais que ele seja do bem, na cabeça dele é causa ganha. Ele fala, eu sou dono, sou proprietário, como que eu não vou ganhar? Então, se dá algo errado no meio do caminho, né, por infelicidade, corrupção, erro do judiciário que erra muito, o cliente ele se vira contra você, né? Então é complicado, né? É complicado. Por isso, vale a pena o doutor falar com o cliente, falar, olha, vamos fazer a reivindicatória, já combinamos, legal. Vou pedir tutela antecipada, normalmente a gente não consegue, se agravar também não consegue, né? Então é a opção sua querer agravar ou não. Pontos importantes, para ajudar a nossa estratégia, se for possível financeiramente, o ideal é fazer um arbitramento de aluguel por fora. Essa ação custa 5 aluguéis, normalmente 10 mil reais, de 6 até 10 mil reais. É uma ação mais simples, e é praticado o valor de mercado de 6 a 10. Pode ser mais, pode ser menos, mas normalmente é esse. Também seria interessante ficar atento ao uso capião. Então vamos dizer que o doutor descobriu o uso capião judicial. Vai ter que se habilitar. Essa habilitação, essa defesa através de contestação ou habilitação, ela custa também de 10 até 15 mil reais, né? É o que é praticado no mercado. É claro que se o cliente, às vezes a gente faz um combo, ajuda financeiramente, claro, cada um tem, mas eu quero passar para o doutor mais ou menos um reflexo do mercado, para o doutor entender o que é praticado no mercado. Isso ajuda o doutor não errar na cobrança, nem menos nem mais, né? Doutor, assim, eu vou abrir para o senhor. Eu cobrei a ele 7 mil reais para fazer esse processo. Não sei se foi pouco, não sei se foi muito. Entendi. Porque assim, aqui a gente é de uma interior, entendeu? Então, assim, se eu passo muito disso, eu fico sem o honorário. E é parcelado em 2 vezes.
Ele vai pagar quanto daqui a 90 dias. Na verdade, o doutor não cobrou fora, né? Normalmente essas ações reivindicatórias é praticado de 10 a 15. Isso a gente está falando do valor da ação. Se o imóvel for um imóvel rural, né, de grande valor, se o caso envolve invasões de comunidades sem terras, os valores são outros. Mas eu vou te falar que eu acho que ele pagou 15 mil nesse terreno. Ah lá, mas é difícil, né, doutor? Porque ele pagou 15 mil no terreno. Como que o doutor vai justificar um honorário de 15 mil para fazer a ação? É difícil, né? Não, exatamente. Não, foi 8 mil reais, doutor. Que é outro ponto que o doutor me conhece e eu sou muito realista. Que é outra coisa que a gente vê na internet hoje, esses malucos, o código milionário, agora eu vi, maluco, louco, né? Louco não rasga dinheiro, na verdade é estelionatário. Outra coisa que eu vejo, inventários milionários. Você se forma hoje, como que você vai fazer inventário milionário, doutor? Não é verdade? Não vai. Doutor, olha só, eu tive a graça de conhecer pessoas com uma condição financeira melhor, que sou amigo, mas as pessoas que têm uma condição financeira muito elevada, elas também não confiam em você do dia para a noite. É isso aí. O cara já tem um corpo de advogado, já tem um corpo de contador, ele não está numa posição que ele chegou ali à toa. Ele já é muito bem financeiramente. Então você vai ficar ali como um amigo e eventualmente quando a oportunidade aparecer você tem que estar pronto. Pelo menos eu penso assim. É isso mesmo. Ou seja, já tem aí os seus instrumentos prontos, né? E aí, claro, às vezes a advogada se aposenta, né? Morre, muda de estado, de país. É onde o doutor, demonstrando conhecimento, é onde esse amigo, colega, né, vai lhe contratar. Mas também é o que o doutor falou, não vai lhe contratar pela amizade, mas pela competência que o doutor demonstrou. Tem que estar pronto, verdade. Por isso, doutor, dá muita bronca esses cursos, códigos milionários da advocacia, inventários milionários, vai pro inferno, né? Você com certeza já recebeu esse advogado? Eu fiz até na época uma pesquisa porque ele foi um dos primeiros, eu não sei nem se ele é advogado, é um gordinho careca, ele fazia muito vídeo nos Estados Unidos em Ferrari, meu Deus. Ele foi um dos primeiros que eu ouvi falar de curso de holding familiar. Cara, eu não achei um processo desse cara no Rio de Janeiro, em lugar nenhum. Procurei na OAB de São Paulo também, não achei. Então, assim, aí é o tipo de coisa que você sabe, você fala assim, cara, a conta, assim, você tem que ser muito inocente para acreditar que hoje você, são 1,5 milhão de advogados no Brasil. Só no Rio de Janeiro são 150 mil ativos. Você achar que você, como um advogado autônomo, recém-formado, vai fazer um curso de 5 mil reais e vai ficar rico? Doutor, eu não sei quem é pior. Se é o golpista ou o estelionatário que dá o curso, ou quem faz. Porque quem faz quer cortar caminho, né? Quer fazer um curso e ganhar dinheiro outro dia. E eu concordo, né? Baita picaretagem. Vai para outro país, aluga um carro, pega emprestado, olha que eu vou ganhar dinheiro. Até parece que no Brasil as pessoas vão sair fazendo holding. Quem é bem financeiramente instruído até pode fazer, mas a maioria não faz. Porque o brasileiro é conservador, falta de orientação, falta de dinheiro. Eu sei quem o doutor está falando. É um baita de um picareta, né? É o tipo de coisa que você vê, você fala assim, cara, não é possível. E aí eu volto lá na conversa que o senhor falou. Você, no início, que você vê que você fala assim, cara, não é possível, eu sou um idiota. Que o cara, eu não consigo fazer isso, entendeu? E você viu, doutor, o mal que ele causa à classe de advogados, porque ficam depressivos, frustrados, ansiosos, e na sociedade, quem assiste um babaca desse, vai falar assim, poxa, o meu advogado, doutor Guilherme, está fazendo algo errado. Ele está me orientando, é tudo muito simples, fácil. Olha como esse advogado é rico, olha como esse advogado entende, né? Você vê como que é? É muito difícil. Doutor, para não tomar muito tempo do senhor, só para... Imagina. Só mais um ponto que eu queria passar para o doutor. Se o doutor quiser oferecer para o cliente todos os serviços, então anota aí, hein? Reivindicatório é um, arbitramento de aluguel é outro, oposição e defesa do usucapião judicial é outro, e também, doutor, o certo é o doutor oferecer também uma peça impeditiva de usucapião, hein? Peça? Eu nem sabia que isso existia. Chama peça impeditiva de usucapião extrajudicial. Tá, mas faz no cartório isso? Como que funciona? O doutor pode fazer no Word, né?
e pode copiar e colar dentro do site do cartório. Muitos cartórios permitem isso, você consegue fazer o protocolo online dentro do próprio site. Alguns pedem para o doutor converter em PDF e arquivar o arquivo do requerimento, que é o requerimento, né? E tem casos que o doutor tem que ir até o cartório e protocolar e ficar com o seu protocolo. Como que chama isso? O doutor vai fazer um endereçamento ao senhora oficial do cartório de imóveis, qualificação do cliente, e vai colocar o nome do requerimento. Requerimento de peça impeditiva de uso capião extrajudicial. Aí o doutor vai fazer o quê? Vai explicar que o cliente é proprietário, como se fossem os fatos, vai provar isso com a certidão anexa ou no corpo da própria peça, e vai falar, caso o cartório registre ou faça uso capião extrajudicial, fique invalidado para todos os efeitos legais, inclusive correndo pena de nulidade. O doutor pode fundamentar melhor, pode trazer aí, pode trazer mais fundamentação, claro. O ideal é que essa peça tenha 1 ou 3 folhas no máximo. É uma peça que é praticado 3 salários mínimos, hein, de 3 a 5. Chama peça impeditiva de uso capião extrajudicial. O que o doutor está fazendo, na verdade? O doutor está tentando evitar que amanhã ou depois, de forma fraudulenta ou não, o posseiro faça uso capião extrajudicial. Entendeu, doutor? E se o fizer, o doutor, com um protocolo, tem a tese pronta para pedir a nulidade desse uso capião extrajudicial. Entendi. Perfeito, doutor. Doutor, eu estou tentando ver aqui nas minhas anotações, tá? Lembrei, esse outro processo que está em andamento do terreno 8, essa reintegração de posse, eu posso distribuir essa ação reivindicatória com um pedido de conexão, ou, assim, eu não acho que só avisar seria necessário, porque a minha intenção é demonstrar ao juiz que o processo, que ele está invadindo os 2 terrenos do lado, ele simplesmente está invadindo. Então eu queria trazer a atenção, eu queria que distribuir por dependência só quando a lei determina, né? Então eu queria de alguma forma conectar esses 2 processos sem que fosse só na petição inicial, até porque o juiz vai se sentir intimidado a seguir a decisão que ele já deu no outro. Na verdade, o doutor não tem muitas armas, né? Essa que eu falei, a peça impeditiva de uso capião, é legal, por quê? Além de ser um trabalho que o doutor vai cobrar, e de forma justa, porque vai fazer a peça, é legal porque o doutor vai ter o protocolo, seja digital ou seja físico, e até um instrumento para juntar também numa ação reivindicatória, é um instrumento legal para juntar também no próprio uso capião, se o doutor chegar a fazer a defesa. Então, é uma forma que ajuda o doutor a ter uma carta na manga amanhã para uma nulidade do registro dos capiões extrajudicial. O que nós podemos fazer, que também é legal, é pedir a averbação premonitória. Então, em todas essas ações, né, inclusive a averbação premonitória, tanto na reivindicatória quanto na ação de arbitramento de aluguel, o doutor pode, em preliminar, antes dos fatos preliminares, a averbação premonitória. Excelência, para evitar fraudes de dupla venda, tripla venda, uso capião e outras fraudes, requer que seja expedido mandado e enviado ao cartório para fazer a averbação premonitória na matrícula desse imóvel objeto da ação. Ou seja, o doutor consegue sujar a matrícula. Ação reivindicatória. Isso. Por que o doutor consegue fazer isso? Isso é legal. Porque no eventual uso capião está muito bem provado que a posse não é mansa pacífica, entendeu? Foi complexo aqui, hein, o assunto, hein? Mas foi bom. O senhor tem algum outro conselho, alguma orientação que o senhor queira me passar? Tem. Da sua experiência? Tem, porque eu quero o teu bem. Quando o doutor for fazer a ação indicatória, coloca entre aspas, né, ou entre parênteses, o que o doutor achar melhor, ação petitória. Ação petitória. Então fica assim, ação indicatória, embaixo ou do lado, ação petitória. E o doutor pode também preliminar, né? Preliminar a gente pode pedir justiça gratuita, antecipação de perícia, mas na ação indicatória eu oriento o doutor criar uma preliminar explicando que não se discute a posse nessa ação, que a ação reivindicatória é uma ação puramente petitória e não possessória,
Diante disso, não pode o juízo conduzir o processo como se fosse uma possessória, não pode dar atenção à posse. Por quê, doutor? Nós sabemos o nível do judiciário que a gente tem. Pega um juiz ou juíza ruim, ele vai fazer o quê? Ele vai conduzir o processo como uma possessória e para nós não é vantagem, né? É perigoso, né? Sim. Tá. Mais alguma outra... Não, eu acho que agora fechou com chave de ouro. Agora eu acho que o doutor, diante dessas informações, de não pedir o arbitramento de aluguel dentro da reivindicatória, pedir fora, já saber que vai tomar um não na tutela antecipada. Eu pedi a taxa de ocupação. Mas como eu nem entendi que o senhor já respondeu. O doutor já vai pedir no arbitramento de aluguel, né? Caso o cliente não aceite, o senhor acha válido fazer a taxa de ocupação? Na verdade, o senhor acha que vai entrar numa discussão? Na verdade, é 6 por meia dúzia. É muito mais fácil o doutor conduzir o arbitramento de aluguel e tomar um sim do que a taxa de habitação. E a taxa de habitação, tem que explicar para o cliente, que ela meio que dá a entender que o cliente tinha posse. Então, não entra nesse mérito. Eu acho um pouco mais arriscado. Porque essa ação do arbitramento, o que me causa um receio, é porque o cliente não tem gratuidade de justiça. Entendi. E aí, depois, se isso virar uma discussão de valor de aluguel, o aluguel aqui é muito baixo. Aí o juiz determina um perito para determinar o valor. Ele paga esse perito, às vezes nem compensa. Eu sei. Mas sabe o que o doutor faz? Pede o valor mínimo possível. Ou seja, pede um valor tão baixo que, de fato, fica até indiscutível. E aí se a parte falar, não, mas o valor tem que ser menos ainda, menor. Então, excelência, o valor praticado é esse. Talvez também junte nessa ação 2 avaliações de corretores da cidade, corretores locais, só para falar que juntou. Entendeu, doutor? Entendi, doutor. Doutor, se não for muito abuso, se existir essa possibilidade, o senhor poderia me fornecer um modelo ou ficaria desconfortável para o senhor? Não tem problema nenhum. É que eu acho que fornecer um modelo, eu acabo induzindo o doutor a erro, porque é um caso muito específico. Por mais que seja cara crachá, né, se discute a propriedade e não a posse, tem detalhes que nesse caso, tem detalhes muito importantes. Então, com muito carinho, até para te proteger, eu faço o inverso. A hora que o doutor fizer a peça, faz do seu jeito, manda para mim que eu vou olhar ela, vou corrigir com muito carinho, muito respeito. E se tiver algum apontamento grave, vou fazer, né, para te proteger. Poxa, doutor, muito obrigado de coração, tá? E isso acaba sendo mais didático, mais carinhoso com o doutor. Eu acho que assim consegue funcionar melhor, viu? Tá, doutor, muito obrigado, tá? E desculpa tomar o seu tempo. Imagina, é um prazer, ganhar um amigo, sempre que precisar tô aqui. O que precisar também. Tem advogados que passam na mentoria 2, 3 vezes por mês, e isso é muito bom, é sinal que tem serviço, tem procura, ele se preocupa com o nome dele, dela e com o cliente. Então, tô aqui para ajudar, tá? Não. Doutor, eu quero muito entrar nessa mentoria 2 vezes por mês. Eu quero ter procura aqui, porque assim, é aquilo. Eu quero poder remunerar o senhor porque fui remunerado. Para mim, claro. Interessante, eu quero trabalhar. E muitos advogados fazem o quê? Quando vai passar um orçamento, fala, ó, eu vou calcular uma mentoria, 2 mentorias. Então, já é embutido, o cliente que acaba pagando. E o doutor acaba protegendo o nome e o próprio cliente. Tá? Conta comigo sim. Sim, sem dúvida. A hora que o doutor tiver um tempinho, entra no site www.portaleso.com.br. Portal o quê? Portal ESU, ESU. Se o doutor digitar no Google, Portal ESU, Escola Superior Universitária. Eu dou aula em várias instituições, mas eu gosto de indicar essa, por quê? Eu sou coordenador da pós de imobiliário e a pós custa menos de R$1.000, acho que é 980, se eu não me engano. Eu tenho um cliente potencial que ele começou com uma construtora pequenininha, mas sabe assim, aqueles caras visionários? Sei. E hoje ele já está levantando torre. Olha que legal. Aqui em Duque de Caxias. E ele falou comigo isso, ele falou, verifica, foi ele que me acendeu os olhos, ele falou, cara, verifica isso, porque eu pago 7 mil para fazer um uso campeão extrajudicial. Entendi. Mas eu não sei se o cara já tem uma conexão com um cartório, não sei como é que é, de repente se você vê aí me fala, deixou no ar, porque eu já faço alguns processos de consumidor para ele. Entendi. E a gente tem dado resposta, porque eu tenho ganhado todos os processos. É óbvio, né? A gente tem que se vangloriar enquanto É claro. eu tô ganhando, eu tô aproveitando. Vou aproveitar. Doutora, essa pós é online, tem plantão de dúvida 1 vez por mês, é a pós de imobiliário. E nessa mesma faculdade, no Portal ESU, na Escola Superior Universitária, no ESU,
tem pós de uso capião. A única pós de uso capião está lá. Eu faço a coordenação dela. Tem a pós de organização de imóveis, tem a pós de leilões, tem a pós de locação. É muito legal. Direito notarial e registral, direito civil e processo civil. O custo é baixo e o nível do ensino é nota 1000. Entra lá, o doutor vai ver. Tem muito curso gratuito, webinar gratuito também, tá bom? Eu vou olhar, doutor. Obrigado. Amanhã, destino ao cartório para registrar essa... E oferece todos esses produtos para o cliente, todas essas ferramentas. É o direito do doutor oferecer, porque se ele aceitar em pagar e contribuir, o doutor fecha o ciclo estratégico, né? Sim, perfeito. Doutor, tá bom? Muito obrigado pelas palavras. Um abração. Força, paciência. Tá? Conta comigo sempre, viu? E concentra na sua carreira, na tua vida, se cuida, se ame. Esse negócio de rede social que é rico, perfeito, isso é tudo mentira, é tudo editado. Afasta um pouquinho. Só vê, acompanha, mas só coisas boas. Tá bom? Obrigado, de coração, tá? Uma boa noite pro senhor, tá? Tchau, obrigado. Tchau, doutor Guilherme. Fica com Deus, tá? Tchau.